Olá, curiosos! Vamos para o segundo vídeo do canal e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora para o caso de hoje. O caso de hoje é um caso que chocou o Brasil na época da ditadura militar, que é o caso Araceli. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu dia 2 de julho de 1964, na cidade de Cubatão, São Paulo. Filha de Lola Cabreira Crespo e Gabriel Sanches Crespo, ela também tinha um irmão mais velho chamado Carlos Cabreira Crespo. Quando a Araceli ainda era um bebê, a família teve que se mudar de Cubatão, São Paulo, porque ela tinha uma bronquite muito grave e a poluição estava fazendo muito mal para ela. Então, eles se mudaram para a cidade de Vila Velha, Espírito Santo. E pouco tempo depois, a família se mudou para a cidade de Vitória, no bairro Fátima, que ficava a mais ou menos 7 quilômetros de Vila Velha. Araceli tinha a vida de uma criança normal. Ia para a escola, gostava muito de animais. Araceli tinha loucura pelo pai dela. Quando ele chegava do trabalho, ela já ia correndo direto abrir o portão para o pai. Fazia de tudo para agradar ele. O irmão mais novo, Carlinhos, também era uma de suas paixões. Ela chamava ele de Nenê. A Araceli é uma menina igual à maioria da sua idade. Ela tinha muitas bonecas e cada uma tinha um nome diferente. E cada dia ela escolhia uma para dormir com ela. Ela costumava sair 4h30 da tarde da escola São Pedro e caminhava até uma avenida para pegar o ônibus de volta para casa. Mas a mãe de Araceli escreveu uma carta para a escola pedindo para que a filha saísse 4h10 da tarde, ao invés de sair 4h30, para que desse tempo dela pegar o ônibus das 4h30 para ela chegar mais cedo em casa, porque constantemente ela perdia o ônibus e acabava chegando muito tarde em casa. Feito isso, a diretora começou a deixá-la sair de segunda e terça às 4h10, o horário que a mãe tinha pedido, para acostumar, para ver se esse novo horário daria certo. Araceli, mesmo com apenas 8 anos de idade, uma criança, já era meio que cobiçada, desejada por alguns caras porque ela já tinha se desenvolvido um pouquinho. Ela aparentava ser um pouquinho mais velha do que ela realmente era. Ela tinha 8 anos de idade, mas ela aparentava ter uns 10, 11 anos. O que, assim, realmente não deixa o caso menos bizarro. E alguns desses caras eram Paulo Elau e o Dante Michelin, que viram ela algumas vezes no ponto de ônibus. Paulo Constantin Elau era filho de um comerciante riquíssimo e poderoso, membro da maçonaria capixaba. Seus negócios também incluíam imóveis, hotéis, fazendas e casas comerciais. O Dante Michelin Filho, conhecido por Dantinho, e o seu pai vinham de uma família de grandes latifundiários, ricos exportadores de café e que tinham uma enorme influência no governo militar. E em plena época de ditadura militar, para as famílias poderosas da época, era muito fácil calar, silenciar e oprimir as pessoas. O Paulo e o Dante frequentavam o Bar Oasis, que era pertinho da escola de Araceli. Várias testemunhas disseram que eles costumavam ficar andando de carro lá pelas redondezas para escolher a próxima vítima, para ficar espionando a próxima menina que eles iam raptar, porque eles gostavam de meninas novinhas, ou seja, de crianças, pedófilos. No dia 18 de maio de 1973, a Araceli seguiu sua rotina normal. Deixou a boneca que ela tinha dormido em cima da cama e foi para a escola. Nesse dia, ela também saiu às 4h10, conforme tinha sido combinado com a mãe dela, e a diretora, quando ela saía mais cedo, sempre levava ela até o portão da escola. Aproximadamente 4h30 da tarde, ela estava sentada numa cadeira lá naquele bar Oasis, brincando com um gatinho. Um coleguinha passou por lá e ainda brincou com ela, falando que ela ia perder o ônibus. E depois desse dia, a Araceli nunca mais voltou para casa. Mais tarde, no mesmo dia,
Gabriel, pai de Araceli, vendo que a filha não havia chegado em casa ainda, dirigiu seu Fusca em todos os lugares possíveis que ela poderia estar, mas não encontrou em lugar nenhum e ele foi direto para a polícia. Ela desapareceu na sexta-feira, lembrando que ela tinha apenas 8 anos, mas a polícia só começou as investigações na segunda-feira. E assim, a gente sabe que as primeiras 12 horas, 24 horas são cruciais para pessoas desaparecidas, principalmente para crianças. De acordo com 6 testemunhas, o Paulo e o Dante, eles eram traficantes de drogas, sem precisar. O promotor do caso afirma que eles estavam dispostos sim a matar a Araceli se precisasse, mas que eles iriam pegá-la de qualquer forma. Marisley Fernandes, uma mulher acusada de tráfico, prostituição e aliciamento de menores, relatou em depoimento que Dante e Paulo tinham dito a ela que estavam afim de uma menininha e pediu para que ela meio que fizesse o intermédio por ela ser mulher e tal. Eles falaram para ela entregar sorvete e doces para Araceli, dizendo que foi o tio Paulinho que tinha entregado. E em um outro dia, uma outra ocasião, eles também deram uma boneca para ela entregar para Araceli, também dizendo que tinha sido o tio Paulinho que teria dado para ela. Mais tarde no tribunal, eles disseram que nunca tinham visto aquela boneca. Só que assim, a Marisley deu muitos detalhes específicos na entrevista dela. O promotor achou muito difícil que alguém tivesse inventado tantos detalhes dessa forma. Eu vou deixar os links da minha pesquisa aqui embaixo, caso vocês queiram se aprofundar mais. E aqui também vai ter a entrevista que a Globo fez com o Dante, o Paulinho e o pai dele, para vocês darem uma olhada. No dia do crime, Paulo Elal estava dirigindo seu Mustang branco junto com a Marisley. Eles foram até o ponto de ônibus, já no horário que Araceli estaria lá. Marisley desceu do carro e foi de encontro com Araceli e disse para ela que o tio Paulinho estava esperando no carro. Marisley afirmou também que a menina foi correndo em direção ao carro, feliz em conhecer o tal tio Paulinho. E os dois saíram de carro sozinhos, deixando a Marisley lá no ponto. A família Michelin tinha um bar, chamado Bar Franciscano. E a cozinheira desse bar, a Almerinda Pereira, no primeiro depoimento, afirmou ter visto Araceli nesse dia, lá nesse bar, encostada numa parede de uniforme da escola, comendo pipoca. E que nos 2 dias seguintes, viu pessoas levando pratos de comida para o sótão desse bar, aonde Araceli ficou encarcerada. Já no segundo depoimento, a Almerinda disse que ela mesma levava comida para a menina. E, gente, lembrando que nos anos 70 era a época da ditadura militar. Então, assim, muita gente era silenciada por pessoas que detinham o poder naquela época. E a família Michelin lá no Espírito Santo era uma família, assim, muito influente, muito mesmo, muito poderosa e causava muito medo nas pessoas. A Almerinda ainda relatou que o Dante começou a ameaçar ela de morte e que ele ou a polícia mataria qualquer pessoa que fizesse qualquer comentário sobre o caso. A Almerinda também disse que sempre viu o Paulo e o Dante fazendo várias festas, regada a drogas, saía com o carro dirigindo pelas ruas, disputavam rachas e fazia orgias com meninas novinhas, crianças. Aí a gente já vê o naipe dos caras, né? As investigações concluíram que Araceli foi mantida em cárcere privado no fundo do bar até domingo, 2 dias depois do seu sequestro. E que nesse tempo ela foi mantida sob o efeito de drogas, barbitúricos e sofrido muita violência sexual. O corpo dela estava cheio de mordidas pelo corpo inteiro, principalmente nas regiões íntimas e nos seios. No processo, está que Araceli foi levada ao hospital infantil e ao pronto-socorro Jesus Menino, em Camburi, mas já era tarde demais. A morte foi dada por overdose e asfixia, e não contentes, eles desfiguraram o rosto dela com ácido. O corpo foi levado por eles do hospital até um prédio que era da família Michelin, e uns dias depois, pessoas que passavam por perto, trabalhavam por perto, começaram a reclamar de um cheiro muito estranho, um odor muito forte lá por aquela região. Sabendo disso, Paulo e Dante pegaram o corpo, colocaram num saco de lixo preto
jogaram no porta-malas de um carro amarelo e atiraram numa ribanceira que tinha ali perto do hospital infantil. Um cara chamado Wilson Cabral Gomes afirmou ter visto Dante jogando o corpo da menina enquanto o Paulo ficava de vigia no carro, mas que foi ameaçado com um revólver por eles. Segundo o promotor de acusação e testemunhas, o pai do Dante sabia de tudo o que estava acontecendo, tudo o que eles haviam feito, e que ele fez de tudo para atrapalhar a investigação, usando da sua influência com os chefes de polícia, sendo um deles o capitão Manuel Araújo. Eles até tentaram plantar provas para culpar outra pessoa pelo crime. O corpo foi encontrado no dia 24 de maio, 6 dias depois do desaparecimento. Fizeram de tudo para que o corpo ficasse irreconhecível, e o pessoal da investigação tiveram que usar até peneiras para eles conseguirem pegar outras partes do corpo. O pai foi o primeiro a reconhecer a filha, por causa de uma manchinha que ela tinha na perna. Depois foram feitos outros exames e o corpo foi até para o Rio de Janeiro, que era onde tinha uma melhor tecnologia na época para isso, onde foram feitos exames mais precisos e aí sim eles confirmaram que o corpo era da Araceli. Em entrevista aos jornais e no processo, o promotor afirma que mais 4 mortes estão relacionadas com esse caso. E uma delas é a morte do homem que a família Michelin tentou culpar pelo assassinato da Araceli, para inocentar o Paulo e o Dante. Em uma entrevista para a Globo, o Dante afirma que nunca viu a Araceli lá no bar. Daí o entrevistador começa a questionar ele, então, por que a Almerinda disse tudo aquilo e tal. E aí o Dante meio que começa a responder, meio que concordando com o que o entrevistador estava falando. E aí o pai do Dante, que estava junto com ele, cortou ele na hora. E começou a falar umas coisas, tipo, dando a entender que a Almerinda estava, assim, mentindo, dando falso testemunho. Em 1980, o juiz Hilton Cille definiu uma sentença para eles. Paulo Elau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelin, o pai, por outro lado, foi condenado por 5 anos de encarceramento de menor. Os acusados recorreram da decisão e o caso começou a ser investigado novamente. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo passou o caso para outro juiz, o Paulo Copólio, que demorou 5 anos para estudar todo o processo. E então ele anulou a sentença por falta de provas. Por fim, ele escreveu uma sentença com mais de 700 páginas, absolvendo os acusados por falta de provas. Só que assim, pessoal, tinham provas materializadas sim, tinha muitas provas contra eles. Só que, mais uma vez, o dinheiro comprou a justiça. Esse fato acabou com a família inteira de Araceli. Os pais da menina se separaram. A mãe Lola voltou para Bolívia, porque ela é boliviana. E hoje em dia, ela está com princípio de Alzheimer. O pai continuou a viver na mesma cidade. Ele até chegou a formar outra família, mas ele faleceu em 2001. O seu irmão Carlos se mudou para o Canadá. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma entrevista muito interessante, esclarecedora, do Carlos. Como eles foram absolvidos, tudo isso, todas essas provas, tudo que a gente falou aqui foram só teorias. Mas algumas pessoas acreditavam também na teoria de que a mãe da Araceli traficava e que tinha usado a menina como mula para uma festa no apartamento do Dante e que foi aí então que eles raptaram ela e fizeram tudo o que fizeram com ela. Mas em entrevistas, em especial essa que eu deixei o link aqui na descrição, o irmão da Araceli, o Carlinhos, afirma que isso era tudo mentira. Esse caso deu origem ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças, dia 18 de maio, e ganhou um memorial na cidade de Vitória, chamado Jardim Araceli. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu vou postar vídeo toda semana, toda quarta-feira. Toda quarta a gente vai ter a quarta sombria. E se vocês tiverem alguma sugestão de casos, deixa aqui pra mim nos comentários. Ou pode mandar pra mim lá no meu Instagram, que eu vou deixar o meu arroba aqui, pra vocês me seguirem lá. Então, até a próxima, curiosos! Tchau!